Por que Satanás lutou pelo corpo de Moisés na história humana? Poucas figuras se destacam tão proeminentemente quanto Moisés, de príncipe a pastor, que mais tarde se tornou profeta, desafiando um império, liderando uma nação e se tornando o conduto da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde sua própria existência era um ato de rebelião, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela mesma família que tentou encerrar sua vida. A história desse homem não é apenas de libertação e lei, mas também envolta em mistérios profundos. Os dias de Moisés foram marcados por milagres, e o mesmo aconteceu com sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força se fora. Deuteronômio 34, verso 7. E o mais misterioso de tudo, ninguém conhece seu local de sepultamento até hoje. Deuteronômio 34, verso 6. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar da mesma maneira. Quem era esse homem, Moisés? Por que sua vida e morte foram enredadas em enigmas? Ao desvendar sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas no coração da fé, mistério e propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido de Deus, liderando-os para fora do Egito e para a terra prometida, preparando o cenário para a vinda eventual do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre em oposição com os planos de Deus, via Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser impedido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado na grande luta cósmica entre o bem e o mal. Moisés era um jogador-chave. Sua história nos lembra que não importa nosso passado, não importam nossos erros. Deus tem um plano para cada um de nós, e nem mesmo Satanás pode resistir a isso quando caminhamos pela fé. Quando Moisés cresceu, recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Hebreus capítulo 11, verso 24 e 25. A morte de Moisés é um ponto comovente na história bíblica. Ele quase levou toda uma nação à terra prometida, mas no último minuto não conseguiu. Embora tenha enfrentado o poderoso Faraó, dividido o Mar Vermelho e recebido os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai, após todas as suas incríveis realizações e superação das provas de fé, não lhe foi permitido entrar na terra prometida com o povo que ele tão diligentemente liderara. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, o grande líder que os guiou para fora do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus esteve com eles a cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água das rochas. Mas, em um dia específico nas águas de Meribá, as frustrações de Moisés o dominaram quando o povo reclamou: "Por que nos tiraste do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e animais?" Êxodo 17, verso 3. Movido pelos clamores deles, Moisés se voltou para Deus em busca de orientação. O Senhor lhe disse para pegar a vara, reunir o povo, falar à rocha diante deles, e ela daria água. Números 20, verso 8. No entanto, tomado pela raiva diante da multidão, Moisés não seguiu as instruções de Deus. Em vez de falar à rocha, ele a golpeou 2 vezes com sua vara, fazendo com que a água jorrasse. Embora o povo se regozijasse com o milagre, a voz de Deus ecoou nos ouvidos de Moisés: "Por que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel? Não introduzireis este povo na terra que lhes dei." Números 20, verso 12. Nas planícies de Moabe, com o vale do Jordão diante dele, Moisés subiu o Monte Nebo. Deus mostrou a ele a vasta extensão da terra prometida, mas ele também compreendeu que nunca a alcançaria. A Bíblia nos diz: "Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultaram num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje a sua sepultura." Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Deus mesmo cuidou de Moisés em seus momentos finais, uma testemunha da ligação especial que compartilhavam. A parte mais intrigante é o sepultamento, sem monumento,
túmulo grandioso ou santuário a visitar. De acordo com a humildade que Moisés frequentemente demonstrava, seu local de descanso final permanece um mistério, oculto por Deus e intocado pelo homem. Profanação. Satanás, sempre em oposição com os planos de Deus, poderia ter desejado profanar o corpo de Moisés. Desonrar o legado do grande profeta não seria apenas uma afronta a Moisés, mas também a Deus. Profanar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, astuto como sempre, pode ter visto a oportunidade de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Ao fazer com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial a ser adorado, ele os afastaria de Deus, levando-os à idolatria e fazendo com que adorassem um mero objeto em vez do Todo-Poderoso. Acusação. Satanás, como o acusador, Apocalipse 12, verso 10, pode ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como ferir a rocha ou matar o egípcio na tentativa de reivindicar seu corpo. No entanto, a graça de Deus salva, não nossa própria justiça. Em outras palavras, a relação única de Moisés com Deus destacava sua importância no plano divino. Liderança e fé. A disputa pelo corpo de Moisés pode ter sido um esforço de Satanás para desafiar ou contestar a liderança espiritual que Moisés representava. Moisés era um líder forte e uma figura central na libertação dos israelitas. Satanás pode ter visto a oportunidade de prejudicar ou reivindicar uma vitória simbólica contra os propósitos de Deus. A vida de Moisés é uma lição sobre fé, perseverança, liderança e a intimidade da relação com Deus. Sua morte, cercada por mistérios, lembra que mesmo os maiores entre nós estão, em última instância, nas mãos de Deus. E às vezes os mistérios que ele deixa são as lições mais profundas de todas. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Dessa forma, você nunca perderá um novo vídeo. Lembre-se, sua participação é o que mantém este canal vivo e vibrante. Obrigado por fazer parte desta jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.